O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, visitou Damasco, na Síria, onde se encontrou com Ahmed al-Shara, também conhecido como Abu Mohamed al-Jolani, chefe da administração síria que tomou posse após o colapso do regime de Bashar al-Assad, e com o chefe de diplomacia, Assad al-Shaibani. O ministro italiano falou da cooperação entre Síria e Itália em setores cruciais como a energia, as infraestruturas e a saúde. Acrescentou que poderiam ser iniciadas colaborações culturais entre as universidades dos dois países. A administração de Al-Shara está a trabalhar para que os países ocidentais levantem as sanções impostas nos últimos anos contra o regime de Assad, agora extinto. Na semana passada, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e de França, Jean-Noël Barrot, deslocaram-se à Síria, assinalando a primeira visita de diplomatas da União Europeia desde o fim do poder de Assad. Ambos os ministros insistiram numa transição pacífica. Milhares de pessoas manifestaram-se contra a posição pró-russa do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico em Bratislava, na capital da Eslováquia. A manifestação foi motivada pelas ameaças de Fico de cortar a ajuda financeira a mais de 130 mil refugiados ucranianos que vivem na Eslováquia. Esta posição surge como uma reação direta à decisão da Ucrânia de suspender o fornecimento de gás russo a território europeu, medida que agravou ainda mais as tensões na região. Os meios de comunicação referem que durante os protestos os manifestantes apelavam para que Fico se demitisse através de cânticos e de cartazes. Esta onda de protestos anti-governo foi impulsionada pela inesperada viagem de Fico a Moscovo antes do Natal para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. Fico tornou-se assim no terceiro líder da União Europeia a visitar Putin desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O presidente da Sérvia diz que vai falar com Vladimir Putin depois de os Estados Unidos terem aplicado sanções à principal empresa de petróleo e gás do país balcânico por ter propriedade russa. Segundo Alexander Vučić, Washington exige a retirada imediata do gigante estatal Gazprom do capital da multinacional sérvia. Ali prema onome što smo vidjeli, to je remove, a ne reduce. Dakle, oni ne dozvoljavaju mogućnost da bude 49% ili nešto manje procenata ruskog kapitala, već potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a. NIS će moći da nastavi samo redovno da posluje, a sa planom vlasničke transformacije bismo morali da krenemo odmah. Especula-se que as conversações de Vučić com Putin poderão centrar-se na compra pela Sérvia da participação da Rússia na empresa. Até agora, Belgrado apresentava uma vantagem competitiva graças ao acordo que tinha com Moscovo. As novas sanções impostas serão, por isso, um rude golpe para a economia da Sérvia. Após a conversa entre o bilionário Elon Musk e a candidata da AfD a chanceler, Alice Weidel, começam a aumentar as preocupações relativamente à influência dos super ricos em processos eleitorais. Pelo que a ONG Lobby Control questiona se esse conteúdo, transmitido na rede social X, pode ser considerado um donativo. Wir sehen hier tatsächlich sogar Alarmstufe Rot, denn Musk hat sich massiv in den US-Wahlkampf eingemischt mit sehr viel Geld und hat jetzt eben auch in UK angekündigt, 100 Millionen US-Dollar spenden zu wollen an eine rechte Partei. In Deutschland ist das formal nicht erlaubt, eben weil Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland verboten sind. Aber wenn Musk das wirklich machen will, dann gibt es da Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel über undurchsichtigere Vereinskonstrukte oder über Tesla Deutschland. Das müsste man sich genau anschauen, ob das nicht möglich wäre. A ONG fala ainda de uma ameaça para a democracia. Und das zeigt eben, das deutsche System ist für so eine Art von Einflussnahme, wenn der reichste Mensch der Welt aus dem Ausland plötzlich massiv viel Geld in das deutsche Parteiensystem pumpen möchte, nicht gewappnet. A Lobby Control pede ainda a introdução na Alemanha de limite máximo para estes donativos. Und wir müssen uns halt entscheiden. Entweder wir haben Superreiche oder wir haben eine Demokratie. Beides zusammen funktioniert nicht. Mas será demasiado tarde para as próximas eleições alemãs? O ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria tomou posse como chanceler interino enquanto o país trabalha na formação de um novo governo.
Alexander Schallenberg, de 55 anos, assume o cargo depois de o chefe de governo do Partido Popular Austríaco ter anunciado a demissão no passado fim de semana. O conservador Karl Nehammer demitiu-se por não ter conseguido formar uma maioria sem incluir o Partido da Liberdade de extrema-direita. Mas após a demissão de Nehammer, o Partido Popular mudou de posição e está agora aberto a trabalhar com a extrema-direita liderada por Herbert Kickl. O líder interino dos conservadores, Christian Stocker, já fez saber que se vai encontrar com Kickl. Até se chegar a uma solução definitiva, Schallenberg terá o segundo breve mandato à frente do Executivo da Áustria. Os cientistas alertam que é necessário encontrar soluções rápidas, já que as temperaturas globais estão prestes a ultrapassar o limite crucial de 1,5 graus Celsius de aquecimento previsto no Acordo de Paris. Segundo o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Observatório Europeu Copérnicos, 2024 foi o ano mais quente de sempre e o primeiro ano civil em que a temperatura global excedeu 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. A mesma fonte notou ainda que cada um dos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, foi um dos 10 mais quentes de que há registro. Os peritos alertam assim para o facto de os dados mostrarem que as temperaturas globais estão agora a subir para além do que o mundo moderno alguma vez experimentou. E recordam as condições climatéricas excepcionais registadas no ano passado. A Euronews conversou com o argumentista ucraniano Alexander Shur e o vice-presidente da Promote Ukraine, Vasil Kushmus, para falar sobre Bucha, a primeira longa-metragem gravada na Ucrânia desde a invasão russa. This is a feature movie based on a true story about the real man, citizen of Kazakhstan, Konstantin Gudauskas, who saved more than 200 people from Bucha and other occupied territory in the spring 2022. And we try to show what happened in the time. All Ukrainian characters in this movie, their story are real. I'm, as a screenwriter, met with them. They told me their stories, and we try to show what happened in Ukraine. Is it fair to say that that was the hardest job that you have done? No, yes, I was comedy writer before this job. I have been working with Volodymyr Zelensky for 15 years when he was still an actor. I wrote some comedy movies, but when they were started, I was volunteer, but I wanted to do what I can do the best, shooting. And when I heard from the news the story, I understood that this story will resonate with every person in the world because it's very interesting. When Ukrainians save Ukrainians, it's understandable. But when citizens of Kazakhstan, he's Lithuanian Jew who can go to another country, decided to stay in Ukraine and to save Ukrainians or to risk his life, it's a powerful message that nobody can stand aside when such evil things are happening. I think it's very nice product which we can show to worldwide, and Ukrainian cinema should be proud of such type of movies. This is film about human beings, about the human choice. It's something which you cannot ignore, you know, because if you have at least little bit humanity in your heart, it's will touch you, yeah. This is the future that you want to see, then I hope that you will join us, because the future is going to be. A União Europeia tem estado a acompanhar de perto as decisões tomadas pelas grandes empresas tecnológicas nas últimas semanas. As afirmações do diretor executivo do X, Elon Musk, estão a causar agitação na Europa e as alterações na moderação de conteúdos anunciadas pela Meta nos Estados Unidos suscitaram questões na União Europeia, embora esta não seja afetada.
Mark Zuckerberg anunciou a substituição da verificação de factos por notas da comunidade nas suas plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram, segundo ele, em nome da liberdade de expressão. Mas se a Meta quiser alterar as regras do jogo na Europa, deve primeiro fornecer uma análise de avaliação de risco à Comissão Europeia. We don't say which content moderation policies very large online platforms have to put in place. It's their responsibility. If they want to rely fully on community notes, it is a possibility. Now, this possibility, whatever model a platform chooses, needs to be effective. And this is what we're looking at. Se uma plataforma violar a lei dos serviços digitais da União Europeia, é iniciado um processo formal. Caso resulte numa decisão de não conformidade e se a plataforma continuar em incumprimento, as coimas podem atingir 6% do volume de negócios anual da empresa a nível mundial. Este procedimento é criticado por ser lento. No entanto, a União Europeia tem outras cartas na manga. There are other instruments that might come into play in extreme cases. I emphasize extreme. Consider, for example, the measures that were taken to block Russia Today and Sputnik at the time of the sanctions on Russia, at the time of Russia's barbaric invasion of Ukraine. That was done as part of a sanctions regime implemented through the Council, acting in its foreign policy configuration, and that can happen almost overnight. Em dezembro do ano passado, a Comissão Europeia iniciou um processo formal contra a plataforma chinesa TikTok por potenciais violações da lei dos serviços digitais. As grandes plataformas, a Comissão Europeia e o regulador alemão vão voltar a reunir-se no dia 24 de janeiro para discutir a regulamentação europeia na véspera das eleições antecipadas na Alemanha em fevereiro.